Olá, nós estamos aqui hoje em mais um podcast Sindus Pharma e hoje com uma pessoa que eu aprendi a gostar. Né? Não conhecia a secretária de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e quando eu recebi a informação que ela ia ser secretária, eu falei para o ministro Padilha, não vai dar certo. Foi a primeira coisa, você sabe disso, porque eu contei isso. E eu falei para o Padilha que não ia dar certo. Tá? Mas eu me enganei. Tá? A gente tem hoje a Fernanda Denegre, uma pessoa que poucos servidores do Ministério da Saúde dá a abertura e a transparência que a Fernanda Denegre dá para atender a indústria farmacêutica. Ela se tornou uma pessoa, não é fácil de negociar, dura, tá? Me dá muita bronca quando eu escrevo meus artigos duros contra o Ministério, mas a gente criou uma parceria muito boa e essa parceria é em função da saúde. Eu não tenho a mínima dúvida da preocupação que a professora, a doutora Fernanda Denegre tem, né? Veio do IPE, uma economista. Fernanda, eu queria que você se apresentasse, tá? Eu gosto muito de você, então, por favor, se apresente. Mussolini, é um prazer estar aqui. Gosto muito de você também, apesar de você falar mal de mim de vez em quando. Eu sou economista, servidora pública, pesquisadora do IPEA de origem, né? E sou uma pessoa apaixonada pela ciência, pela tecnologia, principalmente pela ciência e tecnologia em saúde. Ótimo. Fernanda, vamos começar um bate-papo, tá? Aqui é sem restrição, podemos falar o que a gente tem vontade de falar e eu vou perguntar o que é aquilo que as pessoas que acompanham o Sindus Pharma gostariam muito de saber. Tá? Nós temos, Fernanda, hoje um avanço da tecnologia muito rápido, tá? E nós temos uma tentativa de uma política industrial dentro do país que ela patina muito. Eu me preocupo muito com promessas mirabolantes que às vezes não saem do papel e perde credibilidade. Queria que você falasse como você vê a política industrial de saúde no nosso país e o que a indústria farmacêutica poderia contribuir para uma melhoria da saúde no nosso país. Olha, Mussolini, eu acho que é sempre difícil você desenhar a política industrial, monitorar a política industrial, desenhar metas para elas, não é uma coisa trivial. Mas eu acho que a política industrial do governo aponta na direção correta. Na saúde, o que eu acho que é fundamental é a gente dominar a tecnologia. Eu tenho falado que a gente não vai deixar de ser dependente de insumos, de produtos de saúde importados, se a gente não desenvolver capacidade endógena de inovação. E por não ser dependente, não significa dizer que a gente tem que produzir tudo domesticamente, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. É um país autárquico que produza tudo. A gente vai comprar coisas de fora, vai continuar importando, mas a gente tem que também desenvolver no país capacidade de produzir conhecimento, de produzir inovação e produzir novas tecnologias em saúde. Então, eu acho que esse é o grande foco da política industrial em saúde, é o grande foco das ações que a gente tem tentado fazer também no Ministério, de estimular essa capacidade de fazer inovação aqui. Eu posso continuar importando os blockbusters, inovações que foram desenvolvidas em outros países, porque elas vão ser boas para o paciente brasileiro, mas eu tenho que ter capacidade também de, em algum momento do tempo, também desenvolver essas inovações que vão ser inovações do mercado para o mercado mundial, aqui no Brasil também. Eu acho que essa capacidade que a gente tem que construir como país e como indústria brasileira. Você acredita que PDP seja o caminho para fazer isso? Pediu seja o caminho para fazer isso? Eu acho que são caminhos complementares. Eu acho que a PDP teve excelentes resultados do ponto de vista de capacitar a indústria brasileira para produzir coisas que há 20 anos atrás não produzia. Então, hoje a gente produz biológicos no país, há poucos anos atrás você não produzia isso, você não tinha essas competências produtivas no Brasil. Mas ela para no desenvolvimento das competências produtivas, na transferência de tecnologia e no aprendizado de como é que eu produzo. Acho que a gente precisa dar passos adicionais em relação a isso, e eu acho que as PDPs ajudaram a construir uma base industrial robusta o suficiente para que hoje a gente possa pensar em, ok, além de aprender a produzir, de transferir tecnologia, entendi os processos produtivos, como é que eu faço para inovar, para criar novos produtos, desenvolver moléculas no Brasil. É esse o passo adicional que eu acho que a gente precisa fazer
fazer agora e que é complementar ao que existe já com as PDPs. Pediu também, foi um programa interessante nessa direção, mas a gente tem que levar em conta que é uma coisa importante quando você fala em inovação, quem traz inovação para o mercado, o principal agente de inovação no mercado, e aí falando como economista, pesquisadora dessa área, é a empresa. Então, quando você faz ICTs, universidades, desenvolvem o conhecimento que vai poder ser traduzido e transformado em inovação. Mas quem vai pegar essa inovação e levar para o mercado e levar até o paciente são as empresas. Então, a gente precisa ter esse olhar de que é preciso que esse conhecimento, e o pedido é muito focado nas ICTs, nas universidades. A gente precisa dar esse passo a mais de como capacitar essa base industrial brasileira para também, a partir desse conhecimento produzido no Brasil e fora do Brasil, também desenvolver inovações. A minha crítica com relação à PDP sempre foi que a base jurídica que sustenta a PDP sempre foi muito frágil, né? E aí ela deixa de ser uma política de Estado, passa a ser uma política de governo, muda para o governo, muda as prioridades e mudando as prioridades cai por terra tudo aquilo que foi construído. Tá? Porque a gente sabe que, às vezes, o custo de fornecimento por uma empresa que está dentro do PDP é maior do que o mercado externo está vendendo o produto, e isso está trazendo uma bagagem de entrega de conhecimento embutido naquele preço, coisas que fica muito difícil. Como é que você enxerga isso, essa fragilidade? Você acha que tem como melhorar isso? Eu acho que você tem toda a razão. Esse você, acho que todo mundo que acompanha as PDPs coloca isso como uma das principais fragilidades, justamente a fragilidade jurídica, né? O fato de ser uma portaria do Ministério da Saúde, que você pode mudar, que você não tem muita segurança jurídica, nem para o gestor que está do lado de cá, nem para as empresas, nem para os laboratórios públicos. Eu acho que a gente teve um avanço importante no Congresso esse ano, que foi a aprovação do PL 2583, que foi agora, semana passada, que constrói as bases para que a gente tenha juridicamente mais fortalecido, né, mais sedimentada a política das PDPs como uma política de Estado. Ótimo. Então eu também tenho essa visão. Acho que vai melhorar muito. Acho que algumas coisas precisam ser melhor regulamentadas nesse decreto. Acho que a gente precisa olhar muito o investimento que é feito no Brasil e não... No Sindusfarma a gente sempre teve, Fernanda, a defesa de que pouco importa de onde vem o investimento. O importante é que ele esteja no nosso país e esteja trazendo ciência e conhecimento para o nosso país. Isso é uma coisa muito importante e é isso que a gente espera que na regulamentação a gente consiga abrir um pouco mais o escopo para que as empresas internacionais também possam contribuir nesse crescimento. Eu tenho certeza que isso vai ser fundamental. Deixa eu ir para um assunto que eu gosto muito, porque eu estou lá desde a sua formação, que é Conitec, né? Como que você enxerga a Conitec? Como você olha e você vê a Conitec hoje dentro do sistema do Ministério da Saúde? Olha, eu acho que a Conitec ela é inspirada em exemplos que são exemplos muito bem sucedidos no mundo, né? Inspirada no NICE da Inglaterra, com algumas diferenças, né? O NICE é uma estrutura governamental só feita para fazer avaliação tecnológica de saúde, que dá mais robustez desse ponto de vista. Mas são países diferentes, com estruturas legais diferentes, né? O que a gente conseguiu fazer no Brasil, e que eu acho que é muito positivo, é construir uma rede de instituições que fazem as avaliações tecnológicas de saúde e um comitê que é formado por Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, estados, municípios, que avalia e que recomenda essas incorporações. Então, eu acho que foi um grande avanço institucional a criação da Conitec, que foi feita, até a gente estava conversando sobre isso antes, né? Na gestão anterior do ministro Padilha no Ministério da Saúde. Eu acho que é um grande avanço institucional. Acho que tem coisas a melhorar, do ponto de vista de qualidade dos estudos, qualidade metodológica, padronização metodológica para fazer as avaliações tecnológicas em saúde, mas eu acho que ela está no caminho certo. Assim, tem uma estrutura que ela oferece qualidade às decisões do Ministério da Saúde, qualidade de evidências científicas, de análises de custo-efetividade, evidências, revisão sistemática da literatura, para que essa decisão do Ministério da Saúde de incorporação ou não seja uma decisão mais bem fundamentada.
Uma coisa que eu falo sempre, só para complementar, eu falei isso para vocês várias vezes já, que eu não acho que a decisão de incorporação ela possa ser diferente do que a Conitec me diz. Eu falo isso para você, que eu jamais vou não incorporar alguma coisa que a Conitec recomendou, ou jamais vou deixar de assinar a portaria de incorporação de alguma coisa que a Conitec recomendou, ou o oposto. Porque eu acho que se a gente confia na ciência, confia nessa revisão sistemática de literatura, por mais que ela possa melhorar ao longo do tempo metodologicamente, mas esse corpo técnico me dá essa segurança científica de incorporar ou não incorporar alguma coisa para o Ministério da Saúde. Eu concordo com você que a Conitec tem um papel extremamente importante. Tá? Eu tenho muitas dúvidas com relação a esta questão de não incorporar ou incorporar. Né? Às vezes tem questões que podem levar o Ministério da Saúde a precisar incorporar um produto, mesmo com alguns vieses financeiros ou técnicos ou científicos que não seja tão claro assim, mas é aquele momento em que precisa se fazer a coisa. O exemplo disso foi na pandemia. Tá? Nós incorporamos vacina sem ter certeza absoluta de que aquela vacina ia funcionar, mas não tinha outro caminho. Tá? Então, o Ministério assumiu esse papel na frente, a Anvisa assumiu esse papel, até contra a vontade de dentro do próprio governo, você sabe que isso aconteceu, mas eu tenho uma visão, eu acho que a caneta do ministro, a caneta da secretária, ela tem que ter um peso. Né? Porque, e eu sou frontalmente contra a Conitec ter recomendado a incorporação num produto em janeiro de um ano e você incorporar dentro do ano corrente. Você é economista, você sabe o que é um orçamento. Uhum. Tá? E se eu começo a colocar coisas que não estão dentro do orçamento, eu preciso tirar de algum lugar. Então eu vou desvestir algum santo. Então, na minha visão, e eu já tinha colocado isso para o ministro Padilha, inclusive aqui a gente falou sobre isso, sobre a questão de por que não criar uma regra, incorporação só pode acontecer no ano seguinte do orçamento. Mas você sabe que, sem querer te interromper, mas sabe que essa é uma das propostas que a gente está amadurecendo lá no Ministério. A gente já fez lá na Secretaria uma proposta de mudanças em alguns pontos do decreto, e uma delas é a gente ter esse prazo de oferecer a tecnologia vinculado ao próximo ciclo orçamentário. Porque, de fato, tem questionamento. Se eu incorporo no mesmo ano, eu não fiz previsão orçamentária para aquilo. Então, eu tenho que, de alguma forma, vincular aquilo com o meu próximo ciclo orçamentário para eu poder planejar essa despesa. Isso vai dar mais previsibilidade, inclusive, para a própria indústria e para o paciente, para todo mundo, que, olha, uma vez que a recomendação tenha sido feita, eu espero o ciclo orçamentário, faço o meu planejamento de orçamento e aí ofereço essa tecnologia lá na frente. Então, tem algumas mudanças que a gente está propondo fazer e que espero que até o final do ano a gente consiga fazer na Conitec, e que eu acho que vão aprimorar um pouco esse funcionamento também. Ótimo. Eu tenho colocado sempre, né, que nós temos algumas coisas que fazem parte da nossa estrutura de desenvolvimento. Transparência, previsibilidade e segurança jurídica. Tá? Eu fico feliz porque hoje já 2 assuntos você abordou aqui, que é previsibilidade, a gente precisa dessa previsibilidade e precisa de segurança jurídica. Vamos por um assunto um pouco mais quente, que é a negociação sigilosa. Tá? Como é que você está enxergando isso? O governo tem falado bastante disso, né? Algumas dúvidas surgem no meio do caminho. Como você vê negociação sigilosa, que acontece em outros países do mundo? Né? Hoje o mundo está cada vez mais focado para os seus problemas internos, os países, então essa negociação sigilosa pode ser uma saída de redução de custos para o Sistema Único de Saúde. Como você enxerga isso? Eu acho que é um caminho extremamente positivo. Você mesmo começou essa entrevista falando dos desafios de sustentabilidade, das inovações tecnológicas que estão chegando hoje, né? E que estão chegando a custos muito mais altos. Eu acho que um país como o Brasil, que é um país de renda média, que não tem um orçamento ilimitado, ele precisa lançar a mão de diversas ferramentas de negociação que possibilitem que a gente consiga oferecer ao paciente atendido
oferecido pelo SUS as melhores tecnologias, os melhores tratamentos possíveis. E a negociação de descontos sigilosos ou descontos silenciados é uma ferramenta importante nessa direção. O ministro Padilha sempre tem falado que quer que a gente implemente isso no Ministério. A gente tem avançado, acho que já avançou bastante nessa discussão, inclusive com pareceres jurídicos sustentando algumas questões, e a gente tem que agora desenhar, concluir o desenho, na verdade, de como é que operacionaliza isso. Eu acho que a gente está bastante avançado nesse desenho da operacionalização desse processo e bastante mais seguro do que a gente estava há poucos meses atrás em relação à segurança jurídica de fazer isso. Mas a gente quer avançar, de fato, a passos com cuidado, porque a pior coisa que pode acontecer é a gente fazer uma negociação com desconto silenciado ou desconto sigiloso e isso dá errado, porque aí você fere a credibilidade do próprio Estado brasileiro em fazer esse tipo de negociação. Então, a gente tem tomado muito cuidado no desenho de como isso vai ser para que a gente possa implementar de maneira segura, sem correr o risco de queimar essa possibilidade, essa estratégia de negociação, que é uma das várias que a gente pode adotar no Ministério da Saúde, associadas ao processo de incorporação, que nos permitam, de fato, acelerar tanto a incorporação de tecnologias, quanto reduzir os custos que essa incorporação tem para o Ministério da Saúde e para o orçamento do Ministério da Saúde. Para nós é importante, mais uma vez, né, ter a transparência de como isso vai funcionar, tá? E eu concordo plenamente quando você coloca que precisa fazer com muita calma, porque é o tipo de coisa que, se a gente errar, a gente vai ter que esperar. Isso, a gente vai ter que esperar 4, 5 anos para voltar a falar sobre o assunto, tá? Que é a mesma coisa que acontece com o compartilhamento de risco. Tá? A gente teve um problema no compartilhamento de risco no passado e a gente está patinando para criar políticas de compartilhamento de risco que a gente poderia, sem dúvida nenhuma, para uma série de produtos que estão aí no mercado, de ter um compartilhamento de risco que, sem dúvida, seria para o Sistema Único de Saúde extremamente importante. Para a indústria também, porque a gente confia naquilo que a gente faz, então a gente poderia participar disso. Falando um pouco dessa história, vamos para a pesquisa clínica. Tá? Eu acompanhei o que você sofreu em relação à nova norma de pesquisa clínica, que muitos falam, foi pouco debatida, ela só foi debatida durante 10 anos no Congresso Nacional, e tem gente que fala que foi pouco debatida. Mas como você está vendo a evolução da pesquisa clínica após a entrada em vigor da norma, da lei que modernizou um pouco a pesquisa clínica no Brasil? Então, a gente está muito satisfeito com os resultados que já são visíveis dessa modernização regulatória. Eu acho que, em primeiro lugar, é sempre importante dizer, aqui eu posso estar falando para convertidos, mas pesquisa clínica é fundamental tanto para desenvolver conhecimento e inovação no país, quanto para acesso à saúde. A gente conhece pessoas que vão viajar para outros países para participar de pesquisa clínica porque não tinham estudos abertos no país, etc. E a gente precisa desenvolver esses medicamentos à luz das próprias características da população brasileira, né? E toda a aprovação da lei em 2024 pelo Congresso Nacional e depois todo o processo de regulamentação, eu acho que avançou, a gente conseguiu avançar rápido na regulamentação, já instauramos a nova instância de ética em pesquisa, que já está em funcionamento, já está composta plenamente com seus membros da comunidade científica também, que a gente chamou para participar da instância de ética em pesquisa. E eu acho que os resultados já são visíveis. Recentemente a Interpharma publicou, né, a sua publicação com dados da IQVIA, se eu não me engano, com a participação do Brasil, né, a posição do Brasil no ranking da pesquisa clínica mundial. A gente estava há muitos anos estacionado ali na 19ª, 18ª posição, a gente passou para a 12ª posição nesse ano, e eu tenho certeza que é fruto da aprovação da lei, de todas as mudanças regulatórias, de enxugamento de prazos, de análise de protocolos de pesquisa. Eu acho que esses resultados já estão aparecendo, e a gente tem falado com a indústria também, e todo mundo tem dito que está aumentando seus investimentos em pesquisa clínica no Brasil, que está trazendo mais pesquisa para cá, o que é extremamente positivo para a produção de conhecimento, para a comunidade científica brasileira e para o paciente brasileiro.
Você como uma estudiosa, né, e membro da academia, você sabe a importância que é essa troca de conhecimento externo para o nosso país. Nós temos muito a desenvolver, sem dúvida nenhuma. Nós temos um polo extremamente importante de centros de pesquisa, nós temos hospitais muito bem formados para fazer pesquisa clínica, saiu do eixo Rio-São Paulo, hoje você tem moinhos de vento no Rio Grande do Sul, que está extremamente preparado, você tem na Bahia o Hospital Santa Isabel, Beneficência Portuguesa da Bahia, que está preparado para fazer pesquisa clínica. Então eu vejo isso como uma evolução, uma troca, e o conhecimento é a única coisa que ninguém leva embora. Tá? Ele fica dentro do país e é por isso que a gente aqui sempre brigou para ter uma lei de pesquisa clínica que abrisse esse horizonte para o nosso país. Eu tenho crítica, nós éramos 18º, 19º, então 12º, nós temos que ser o quinto país do mundo em pesquisa, tem que estar mais ou menos proporcional à nossa população, tá? E ao nosso tamanho como pesquisa clínica. Fernanda, eu queria, assim, sustentabilidade do nosso Sistema Único de Saúde. Você, como economista, por favor, tira o seu chapéu de secretária e me fala qual é a visão que o economista tem para a sustentabilidade do nosso Sistema Único de Saúde. Levando em consideração que o sistema privado está dentro do SUS, tá? A saúde suplementar está dentro do SUS, e hoje nós temos uma verdadeira guerra entre saúde suplementar, indústria farmacêutica, Sistema Único de Saúde. Tem gente querendo misturar todo mundo, tudo num tacho só, mexer e não vai sair coisa boa, essa mistura. Mas qual é a tua visão? Então, Mussolini, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento que é um momento, primeiro, de transição tecnológica. Você tem hoje tecnologias baseadas em RNA, em DNA, tecnologias, medicina de precisão avançando muito rapidamente. Então tem uma mudança de paradigma tecnológico, eu acho, no setor, na indústria farmacêutica, que encareceu muito os custos dos medicamentos. Esse é um elemento. Você tem uma população vivendo mais, né? Você tem um envelhecimento populacional que atinge não só o Brasil, mas todos os países do mundo. Então, esses dois fatores, envelhecimento populacional com mudanças tecnológicas no setor, eles têm pressionado muito os custos do sistema de saúde no mundo inteiro, não apenas no Brasil e não apenas para o Sistema Único de Saúde. E tem um terceiro fator aí que ainda vai ter efeitos mais significativos na saúde, que são as próprias mudanças climáticas, né? A gente vai conviver cada vez mais com eventos extremos que vão ocasionar, além de enchentes, secas, problemas de saúde derivados dos eventos extremos, mas também a emergência de novos vírus, bactérias, etc., por conta das mudanças climáticas. Então, esses três fatores, eles estão afetando os custos da saúde no mundo inteiro. Você olha o quanto que se gasta como proporção do PIB em saúde no mundo todo, está crescendo e não tem uma perspectiva de reduzir. Por um lado, você tem que pensar, bom, eu quero viver mais e melhor, vai ser mais caro. Assim, era barato cuidar da saúde quando no século retrasado, quando se morria aos 40 anos. Hoje, no início do século passado, quando você morria aos 40 anos, quando você não tinha penicilina, não era caro cuidar da saúde. Hoje é mais caro, entendeu? As condições de saúde com o envelhecimento, elas são também doenças neurodegenerativas, etc. Então, uma coisa é isso, a gente vai pagar mais. Como sociedade, uma parcela maior do nosso PIB vai ser voltado para cuidados com a saúde, para que a gente possa viver mais e melhor. Por outro lado, você tem que pensar do ponto de vista de orçamento público, que você tem que atender a 200 milhões de pessoas, que, ok, nem todas são usuárias do Sistema Único de Saúde, mas você tem que ter um sistema de saúde que dê conta de dar condições básicas de saúde para todo mundo e também oferecer tratamentos inovadores que têm chegado a todo instante. E aí que é o grande desafio que eu acho que a gente enfrenta, é como construir ferramentas que possibilitem a gente a contemplar a população brasileira nas suas necessidades mais básicas e também nas inovações em saúde que têm aparecido dentro de um orçamento que é um orçamento finito e, no caso brasileiro, que é um orçamento de um país que não é rico.
Então a gente precisa lançar mão de diferentes maneiras de negociação, como de preços de descontos silenciados, que a gente conversou agora, compartilhamento de risco. A gente precisa usar a criatividade para conseguir fazer isso caber no orçamento. E precisa discutir também que esse orçamento da saúde ele não vai, ele vai ter que crescer, porque a gente está vivendo mais. E isso vai custar mais caro mesmo. Então, tem acho que esses dois debates que têm que ser feitos para conseguir equacionar isso. Você tem toda a razão, né? Os meus avós, eles morreram, um com 52 anos de idade e outro com 54 anos de idade. Eu tenho 68, eu estou aqui produtivo pagando um monte de imposto. Então, mas esse é o lado bom que a saúde também deu, porque as pessoas morriam antes e paravam de pagar imposto, né? Então, eu falo, cada pessoa que morre ou cada pessoa que está doente, ele é um contribuinte a menos, né? Na minha época de moleque, não é da sua época, falava que o cara estava na caixa. Quando ele estava na caixa, que ele estava recebendo algum benefício do governo e ele não estava produzindo. Hoje, com as tecnologias que a gente desenvolveu dentro da indústria, eu acho que isso mudou um pouco de lado. Hoje você tem pessoas da minha idade altamente produtivas, tá? Eu já não estou tanto, podia estar mais, mas altamente produtivas, tá? Entregando muito para a sociedade. Tá? Então, então, eu acho que este ganho é que a gente não está colocando na conta. Eu sempre falo isso dentro da Conitec também. A gente, quando faz cálculos, a gente não põe na conta como o indivíduo está. Eu sempre faço uma pergunta quando vem a experiência do paciente. Você está trabalhando? Né? E sem saber qual vai ser a resposta. Tá? E eu fico muito feliz quando a pessoa fala, sim, eu estou trabalhando. Porque isto mostra, né, que ele passa a pagar uma parte daquele custo de saúde que ele está usando. Quero suas considerações finais. A gente está quase no fim, eu gosto de ser takes rápidos. Tem um assunto que nós não vamos discutir aqui, que muita gente gostaria que eu discutisse, que é o raio da Resolução 3, Resolução 7. Tá? A secretária tem posições que nós divergimos em algumas coisas, mas nós não vamos, neste momento, falar sobre isso. Resolução 3 e Resolução 7 vai ser um debate inteiro, só nós dois, tá? E aí com luva de boxe. Por favor, secretária. Ô, Mussolini, você é maior do que eu, luva de boxe, não. Mas você é muito mais ágil, então. Bom que eu escapei dessa. Considerações finais, Mussolini. Eu acho que assim, o Brasil tem um potencial gigantesco para ser um ator importante no mundo na saúde, na produção de tecnologias em saúde. A gente tem um sistema único de saúde que é o maior sistema público de saúde do mundo. Isso é importante do ponto de vista de poder de compra, mas é importante do ponto de vista também da informação que a gente consegue mobilizar sobre a saúde do cidadão brasileiro para poder garantir um melhor cuidado em saúde para esse cidadão. Então, eu acho que tem um caminho, o bom da gente ter um potencial enorme é que tem o copo meio cheio, meio vazio, né? Tem muita coisa para fazer em saúde, em ciência e tecnologia em saúde no país, e é bom que tenha, porque assim, é fácil acertar também, quando tem muita coisa para fazer, com várias coisas, qualquer coisa que você vai fazendo, você em algum momento você está acertando. É o que a gente acho que fez na pesquisa clínica, que foi um acerto, e tem muita coisa importante para fazer, para aproveitar esse potencial. Então eu vejo o Brasil num futuro próximo como um ator importante na inovação em saúde no mundo, pelas condições genéticas, de informação, de dados, de informatização do sistema de saúde, digitalização da atenção à saúde. Então, acho que tem uma avenida muito promissora para a gente melhorar a saúde da população brasileira a partir do uso de novas tecnologias e do uso intensivo de ciência. Eu acho que conversar com a Fernanda é sempre uma alegria. A Fernanda traz pontos muito claros, né? Eu acho que a posição dela como professora, pesquisadora, nos ajuda muito no debate. Quem olhava, não imaginava uma economista sentada naquela cadeira com a abertura que você tem dado. Nós temos uma série de assuntos que está embaixo da sua pasta que são polêmicos, né? Nós temos os assuntos referentes à farmácia popular, nós temos que a gente precisa melhorar, que são programas extremamente importantes que nós temos no nosso país,
Mas são programas que viraram programas de governo, como a gente falou, e a gente espera que todos que saiam da sua área se tornem programas de governo. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Sindusfarma. O Sindusfarma é a sua casa, você sabe disso. Nós estamos aqui para ajudar o Ministério da Saúde. Hoje mesmo nós temos um evento aqui que nós vamos discutir uma pesquisa que foi feita pelo Sindusfarma, falando sobre inovação radical, como a gente vai enxergar o Brasil para frente. Inovação radical não é uma coisa que a gente vai entregar semana que vem para ninguém, tá? É uma coisa que vai ser o tempo. Muito obrigado, Fernanda, que você continue, tá? Com esta postura que você tem de saber atender as pessoas, de ter esta empatia que você tem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mussolini, foi um prazer.